criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A violência, ela gera violência, ela produz mais violência. Que futuro a gente quer, né? Que adultos nós queremos. Os números oficiais que relatam essa violência sexual, elas estão defasados porque muitos não denunciam, né? De toda essa porcentagem, acredito que 1% só faça essa denúncia. Me preocupa a gente olhar para o violador como uma pessoa que tem algum problema, algum transtorno, né? Geralmente a violência contra criança e adolescente, o índice maior é contra meninas, né? E porque são pessoas adultas ou mais velhas, né, que aquela criança, que cometem o ato de violência porque não reconhece a criança como sujeito de direitos, né? Como aquela pessoa que pode escolher se toca, se não toca no corpo dela, né? Identifica na criança um objeto de intervenção. Né? Me preocupa muito a gente, enquanto sociedade, olhar para a criança como um ser que vai ser, né? Ela vai ser alguém. Não, ela é hoje. Ela é um sujeito, né, de direitos, de plenos direitos, de prioridade. Então, é importante a gente pensar, enquanto adultos responsáveis, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto Estado, o lugar que a gente está dando para criança e para adolescente. Entre 2020 e 2021, que foram os 2 anos que nós tivemos da pandemia, onde crianças e adolescentes ficaram fora do ambiente escolar, o número de violência nessa faixa etária aumentou, especialmente a violência sexual, especialmente contra meninas, não é? Então, a gente pensar que o ambiente escolar é um ambiente protetor, o violador, claro, sabe que a criança está num outro ambiente, tem a possibilidade de se comunicar, né, com pessoas de confiança. Então, nesse sentido, a escola é um ambiente protetor e na pandemia as crianças não tiveram essa possibilidade. E ainda assim, pensar que para se levar uma criança e adolescente para uma unidade de saúde que sofreu esse tipo de violência é muito grave, porque a gente compreende também que a maioria dos casos não busca um serviço de saúde para que essa criança e adolescente sejam atendidos se eles não têm autonomia para irem sozinhos ao ambiente. Nesse tempo de pandemia, onde as crianças ficaram mais no convívio só da sua casa, houve um aumento da autoagressão com a prática do cutting, que são esses cortes na pele, e houve um aumento também da taxa de suicídios, né? E houve um aumento também da gravidade do quadro que acaba chegando ao hospital. Nós observamos um aumento também da violência auto-infligida. O que é isso? São as crianças e os adolescentes se mutilando. São os cuttings, né? Que são os cortes que normalmente a gente vê no consultório. Às vezes uma criança que você nunca imaginou que pudesse ter uma alteração de comportamento, você abre uma camisa para examinar, levanta uma camiseta, você se dá com isso. Então, a princípio, a gente tem que, naquele instante, bolar
uma forma de falar com ele sobre isso. O que está acontecendo? O que houve? Por que aconteceu isso, né? E houve também um aumento da taxa de suicídios, houve um aumento da gravidade das violências, porque as violências só no âmbito familiar, no âmbito onde ele convive, elas foram mais repetidas e chegaram aos hospitais de forma mais graves. Lembrar os tipos de violência, né? Negligência, a maior notificação de negligência que nós temos no município é em relação a crianças e adolescentes. Porém, toda a faixa etária é afetada por esse tipo de violência, né? Por quê? Porque nós temos violência contra a pessoa idosa, violência em todas as faixas etárias. A diferença é que não é levada para um serviço de saúde ou não é notificada, não é compreendida como uma negligência. Então, normalmente as pessoas associam que uma negligência contra crianças, que é muito comum, deixar disponível medicamentos, substâncias tóxicas, mas a gente pensar que também, né, na adolescência, esses adolescentes podem, né, fazer uso de medicamentos que não são deles, que são controlados, que estão, né, nesse âmbito da família. Todos pensam que a criança e o adolescente tem todos os direitos assegurados, que tem toda a proteção devida, e é a hora que geralmente acaba faltando. Vou dar alguns exemplos. A mãe e o pai precisam trabalhar e deixam uma criança sozinha em casa. Lembrando que criança é de 0 até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Ela não pode ficar sozinha em casa. Pode tomar um choque, ela pode cair de uma escada, ela pode mexer no micro-ondas, acontecer um acidente ou no fogão, né? Então, às vezes, o excesso de confiança dos pais faz com que os direitos das crianças e adolescentes são violados. Sim, uma criança está sozinha em casa, aconteceu algum tipo de acidente, ela está sem a supervisão de um adulto, para quem ela vai pedir socorro? Muitas vezes o vizinho não escuta, o vizinho também não está em casa, né? Então, por isso que é sempre necessária a presença de um adulto ou de um responsável com a criança e o adolescente. A gente sabe que as violências são de forma física, de forma psicológica, né? E dentre todas as violências que atingem as crianças e os adolescentes, a violência sexual ocupa uma porcentagem de mais de 58%, que é bastante, né? E na faixa etária de 0 a 10 anos é bastante frequente, na faixa etária entre 10 e 19 anos são acometidas mais as meninas. Existem violações que às vezes as pessoas não acham que é uma violência que está sendo praticada, mas ela acontece muito, né? A própria violação, violência psicológica, né? Ameaça, e isso às vezes o próprio adulto, não necessariamente a família, né? Às vezes nós adultos incorremos nesse tipo de violência, porque ainda, né, temos essa ideia de que criança e adolescente ainda é menos valorizado na sociedade, né? O adulto é que sempre tem razão, e a gente não entende esse papel nosso de olhar para essa criança, para esse adolescente no processo de formação, né? E essa violência psicológica, essa agressão verbal, né? Essa forma às vezes de tratar a criança e adolescente, que também é uma violência, é um ponto que às vezes ocorre não só dentro de casa, em todos os espaços, né? E às vezes até dentro da escola. Então, né, é um trabalho que a gente tem que estar sempre se atentando, né? Para que nós também, como educadores, né, estejamos atentos se em alguns momentos nós também não agimos como com formas dessas violências que às vezes na sociedade são naturalizadas, né? Acho não que é assim mesmo, né? A questão da discriminação ainda não é notificado. Na ficha de notificação é muito difícil vir esse tipo de violência, né, nessa ficha. Mas ameaça sim.
Ameaça, sim. Então, como é que eu estou sendo ameaçada? Eu sou ameaçada via WhatsApp, não é? O telefone, eu sou ameaçada porque vai no meu local, na porta da minha escola, não é? Então, esse tipo de violência é mais notificável, né? Mas a discriminação não, né? A discriminação, ela ainda é bastante... tem um véu, né? Porque as pessoas falam assim, ai, mas será que foi mesmo? Não é você que está achando que foi discriminada e não foi, né? Em relação a várias situações, né? Tem a ver com raça e cor, tem a ver com hábitos alimentares. E a violência psicológica, ela não é notificável, porque as pessoas não entendem que é violência. Não tem como conceito que desqualificar, tratar de uma forma que o outro não reconhece, que isso é violência. Ah, mas eu falo isso, sempre falei para os outros, né? Todos os meus filhos, os primos, tal, ninguém liga. Só ele liga? Pois é, só ele liga. Sim, a gente tem situações, né? De formas de violência que às vezes a gente entende como brandas, né? Mas que não são. E, por exemplo, a questão do bullying, né? Que ele acontece, né? Em todos os segmentos da sociedade e às vezes não é visto ainda como uma forma de violência, né? Às vezes acha que é engraçado, a própria discriminação, às vezes por conta da cor dessa pessoa, né? Do lugar da onde ela veio, da posição social. Então, tudo isso são formas de violência e que a gente tem que estar atento, né? Tem que estar atento para combater, né? Dentro da escola, isso também acontece na relação entre uns com os outros e às vezes o desfecho disso, né, se torna muito violento, né? Mas se a gente for olhar tudo o que ocorreu antes, né, vai sendo como um efeito em cadeia, né? Começa parecendo uma coisa pequena, uma brincadeira, mas são formas de violência que magoam, que machucam, que ferem, que constrangem, né? E tudo isso fere o direito, né? O direito da pessoa à sua liberdade, ao seu jeito de se expressar, ao seu jeito de ser. E essa questão geracional, não é? Observar isso, porque a gente vai trazendo isso, né? Ah, mas meu avô, minha avó, meus pais, isso na nossa família não é grave, né? A gente está acostumado a tratar essas crianças, a usar essas palavras, não é? Que para a criança pode ser algo muito violador, sabe? Pode ser algo que cause desconforto. Então isso é importante, não é? O que é violência? Causou desconforto, sabe? Causou desconforto, causou mal-estar, causou uma sensação de inadequação. Eu não faço parte desse lugar, eu não sou cuidada. E dentro da escola, então, a gente precisa tomar, né, bastante cuidado, ter um olhar bastante atento para trabalhar essas questões com os estudantes, né, com as famílias também, e lutar, buscar uma forma de tornar a escola e a sociedade cada vez mais um ambiente acolhedor para todos, né, com suas características, com as suas diferenças, porque ninguém é igual a ninguém, todos somos diferentes, né, e é nessa diferença que a gente se completa, que a gente aprende com o outro, que a gente se torna pessoa, né? Se humaniza, né? O objetivo da educação, talvez a nossa grande meta é essa, né? É tornar-se humano, já diziam alguns teóricos aí da educação, não é? Tornar humano, né? Tornar humano. A gente tem trabalhado com os profissionais capacitação, né? Para a identificação dos sinais de violência. Porque eles são múltiplos, às vezes eles se apresentam numa criança e não se apresentam em outra. Às vezes uma criança apresenta mais de um sinal
e outra criança apresenta um único sinal. Os sinais que nós temos de prestar atenção, que está havendo alguma coisa com a criança, principalmente a violência, são as mudanças de comportamento, crianças que passam a ter medo de pessoas ou não querem conviver com determinadas pessoas dentro da própria família, isolamento, falta de apetite, queda do rendimento escolar, né? E acho que qualquer alteração de comportamento que mudou naquela criança, ela não era assim, de repente a gente observa que houve realmente uma alteração completa do comportamento dela. Às vezes até ficar quieto, isolado, em estado depressivo, e que alguém precisa chegar até ela de uma forma assim mais acessível para poder descobrir o que está acontecendo. Às vezes criar um vínculo, né, para ela poder falar alguma coisa, senão não vai falar. Porque se essa violência ocorreu uma primeira vez, se ela está no âmbito familiar, ela pode estar ocorrendo inúmeras vezes, né? E ninguém vai perceber, a menos que ela fale ou que alguém denuncie. Quando a gente fala de sinais que as crianças ou adolescentes podem estar dando, né, porque estão sofrendo algum tipo de violação, a gente sempre cita a educação. A educação é a principal parceira do conselho tutelar. Por quê? A criança e o adolescente fica mais na escola que na própria casa. Tirando as 8, 9 horas que ela dorme, ela vai ficar de 5, 6 horas na escola, tirando alimentação, ou seja, ela fica mais com a professora, com os coleguinhas, com a diretora, do que com o próprio pai e a mãe. E a professora tem habilidade para saber. De repente uma criança cai o rendimento escolar dela do nada. Essa criança está introvertida, essa criança passou a ser agressiva, não divide mais seus brinquedos com os outros, né? Facilmente ela consegue detectar. E sem dizer na violência física, né? Que é a mais gritante, é mais fácil de se detectar por ter marcas. Se a professora viu uma marca roxa no braço um dia, viu no outro, opa, deve comunicar ao conselho tutelar porque alguma coisa está acontecendo. Olha, na escola a gente tem várias situações que a gente identifica, né? Que a gente consegue identificar. E as mais comuns, né? A violência física, porque essa deixa marcas, né? Então os nossos educadores, né? Eles têm que ter um olhar muito atento a esses sinais, né? Então, sinais, marcas no corpo, né? Quando uma criança, um adolescente que tá um calor danado e ele tá sempre de manga comprida, o que será que está acontecendo, né? Muitas vezes está escondendo uma marca, um sinal de violência, né? Alguns casos também de violência sexual, né? Também aparece pra gente, violência psicológica, negligência também, tá? Então são violências que vão sendo detectadas, que talvez sejam um pouco mais visíveis, né? E outras, às vezes, são mais difíceis de identificar, mas pelos sinais que as crianças e o adolescente apresentam, muitas vezes a gente vai conversando, vai olhando, vai, né, ficando mais atento e vai descobrindo outras violações também. Então, nós sabemos que a maior parte dessas violências contra a criança e adolescente ocorrem no âmbito familiar, né? No âmbito familiar nós temos os abusadores, que pode ser o pai, o padrasto, o namorado, né? Um parente próximo, né? Então fica realmente muito difícil a gente lidar com essa situação. Então o que vai nos mostrar alguma coisa é a alteração de comportamento do adolescente ou da criança, alteração, se ele apresentar alguma alteração também no âmbito escolar, vamos supor, ele tem um rendimento X, de repente o rendimento escolar dele cai, a própria professora pode interagir, perguntar o que está acontecendo. Podemos ter também crianças que vivem machucando, por exemplo, sempre o mesmo braço. Fulaninho está sempre com o braço machucado, está sempre com o braço roxo. Então, são sinais de alerta que pode estar havendo alguma coisa repetitiva nessa casa, né? Então, se nós conseguirmos descobrir, nós temos que fazer essa denúncia, né? Normalmente, quando o familiar é muito próximo, isso demora muito.
isso vai levar a um sofrimento enorme da criança, sei lá, ou do adolescente por quanto tempo, né? A gente tem histórias de violência intrafamiliar geracional. É muito comum a gente identificar nas famílias acompanhadas no serviço de assistência social. Quando a gente identifica uma violência e vai se aprofundar nessa violência, a gente vai perceber que várias gerações daquela família têm cometido violência contra os seus familiares. Essas alterações todas que a criança está sofrendo nessa casa vão gerar problemas de ordem emocional, podem levar a infecções sexualmente transmissíveis, pode levar, no caso de estupro, a gravidez não desejada, pode levar ao adolescente tirar a sua própria vida, pode levar a adolescente vir a falecer na tentativa de um aborto clandestino. Então são consequências inúmeras para uma vida inteira. Uma criança que tinha que ser protegida, um adolescente que tinha que ser protegido, tem a quebra dessa parte do cuidado pela própria família. O Estatuto da Criança e Adolescente completou 32 anos este ano, dia 13. Ele estabelece que é dever da família, da sociedade, da comunidade e do Estado assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente e deixá-los a salvo de qualquer situação de violência, né? Então, pensando nisso ou cumprindo com o estabelecido na legislação, a Americana se movimentou, né, enquanto rede de proteção para a criação de um protocolo municipal, né, possibilitando que todos os setores envolvidos no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente entendesse a importância de olhar para a situação da criança e do adolescente, de olhar para situações de violência e violação de direito, de olhar para a necessidade de, enquanto sociedade, enquanto pessoas adultas do município, quanto nós somos responsáveis, né, pelo esse cuidado, por assegurar os direitos. Essa rede de proteção ela é composta pelos serviços que atendem criança e adolescente, na assistência social, na educação, na saúde, organizações da sociedade civil, por órgãos de defesa, né, que são a Justiça, a Segurança Pública, o Conselho Tutelar e também pelos órgãos de controle social, nesse caso especialmente pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Falar sobre violência contra crianças e adolescentes do município de Americana, eu falo desse lugar, do lugar que recebe as notificações de violência contra crianças e adolescentes do município. São notificações que vêm da área da saúde, dos equipamentos de saúde, sejam hospitais, unidades básicas, unidades de atendimento psicossocial, enfim. Toda criança e adolescente que é levada ou busca um serviço de saúde porque tem a percepção ou realmente sofreu algum tipo de violência, é compulsório que os profissionais façam a notificação. Através da notificação, a gente pode dimensionar o tipo de violência que nós temos no município e propor políticas públicas para atender essa demanda. Então, dependendo do tipo de violência, a gente tem demandas de serviços diferentes, não é? E na escola, esse lugar é um lugar privilegiado para a proteção da criança, eu vejo assim. Porque nós temos desde os bebês, né, e no caso da educação municipal, até o final do ensino fundamental, o 9º ano. E essas crianças, elas praticamente estão conosco todos os dias, ao longo de quase todo o ano, né? Em alguns momentos de férias nós não os temos, mas a gente consegue, né, durante um período grande, longo desse dia, ter essas crianças conosco. E a gente até fala, né, que às vezes nós da educação temos mais contato do que essas crianças, do que as próprias famílias. Escola,
por essa proximidade e esse olhar do educador mesmo, de todo mundo que trabalha na escola. Quando a gente fala do educador, a gente pensa muito no professor, que é um elemento fundamental, né? Ele todos os dias está ali com essa criança, com esse adolescente. Mas, assim, outros profissionais que atuam na escola também fazem parte dessa rede dentro da escola, né? Muitas vezes é um inspetor de alunos, muitas vezes é a servente, muitas vezes é a cozinheira, com quem essa criança, esse adolescente compartilha, né? Conversa. Todos esses atores, né, envolvidos aí, o coordenador, o diretor, a pessoa da secretaria, né? Se a criança confia num desses adultos, ela, em algum momento, ela pode verbalizar alguma situação. O conselheiro tutelar é o guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele deve zelar pela garantia dos 12 direitos fundamentais da criança e do adolescente, que vai desde vida, saúde, educação, esporte, lazer e outros aí, convivência familiar e comunitária, até completar os 12, né? E nós servimos para detectar qualquer tipo de ameaça de violação e requisitar um serviço para saná-la. Então, o protocolo estabelece procedimentos, né? Como é que a gente procede quando da identificação de uma situação de violência durante o atendimento, né? Então, às vezes, o profissional está lidando ali com a criança no atendimento, seja em qualquer um dos serviços oferecidos na cidade, e identifica a situação de violência, né? E aí vai ter que tomar algumas atitudes, né? E uma vez identificada a situação de violência contra a criança e adolescente, nós adultos não podemos ser omissos, né? Em especial os agentes públicos. O Conselho Tutelar, a partir do momento que recebe uma denúncia, geralmente é pelo Disque 100 ou pelo telefone do Conselho Tutelar, e na maioria dos casos, como a Constituição garante de forma anônima, a gente recebe a notícia de violação de direito, que é a famosa denúncia, e vai até o local averiguar. O Conselho Tutelar não tem poder de investigar, o Conselho Tutelar não tem poder de polícia. Nós vamos averiguar a denúncia para saber se há indícios de violações ou suspeita de violação de direito. Queria explicar o porquê eu falo suspeita, porque não é sempre, a gente não age só na violação de direito. O primeiro direito, o mais importante, é a vida. E só se viola o direito à vida quando a criança morre. Então, se há uma suspeita de violação à vida, já está acontecendo um grande problema que o Conselho Tutelar tem que agir. A violência, ela gera violência, ela produz mais violência. Então, a rede de proteção, os procedimentos devem ser adotados para a proteção integral da criança e do adolescente, não para investigar o violador. Então, a ideia não é investigar quem violou, é proteger a criança. Então, para isso, foi necessário estabelecer procedimentos, né, para que a rede toda entendesse, se articulasse, né? O protocolo ele prevê cooperação e articulação entre todos os sistemas de garantia. Quando a gente tem um caso, né, uma evidência de violação de direitos, de violência, né, que envolve violência, quando a gente também tem uma denúncia, ou quando a gente tem uma suspeita, né, em Americana nós temos um documento muito importante, né, que é o fluxo, né, da violência contra criança e adolescente, onde vários segmentos estão ali interligados e existe ali uma orientação de como fazer todo esse processo, tá? A gente ainda está aprendendo a fazer tudo isso da forma correta, mas nós estamos tentando, né? A saúde, a educação, a assistência social, então esse empenho de que a gente faça isso de uma forma organizada, até para proteger essa criança, esse adolescente de uma nova revitimização, né? Para que a gente consiga garantir esse direito à proteção. E assim, existem alguns cuidados, não é? Às vezes é a própria família que é a autora da violência, então a gente precisa verificar quem que a gente vai acionar primeiro, ou algum outro familiar que possa ser esse familiar de confiança,
porque em muitos casos essa criança às vezes contando e o agressor, né, estando ali ao lado dela, a gente pode até perder, né, essa família, esse contato, tá? Então, o fluxograma ele já nos dá muitas orientações, indicações de como proceder. E a família também será abordada, né? A primeira escuta, né, que é feita, isso tem que ser registrado, tem que ser relatado, né? Em alguns momentos iremos chamar a família, sim, mas é necessário também, né, que seja acionado conselho tutelar, órgãos da saúde, se for necessário, né, outros órgãos da rede de atendimento, algum tratamento específico para que essa criança, esse adolescente possa, né, ser cuidado nesse momento e muitas vezes essa família também ser cuidada. Com relação à violência sexual, o profissional também ele tem que se atentar ao prazo que isso ocorreu, né? Porque nas primeiras horas, as primeiras 72 horas, tem que ser levado para um hospital, né, para fazer a profilaxia, para receber a medicação prevista, né, no SUS. E então, tem alguns outros procedimentos que devem ser acrescentados. Eu posso não ser afetada por esse tipo de violência, eu posso até não ter essa compreensão, essa dimensão, mas eu não posso ignorar, né? Então é importante que todos os profissionais estejam envolvidos e toda a sociedade compreenda o que é violência para o outro, pode não ser para mim, mas eu preciso compreender o que é e valorizar e encaminhar minimamente. Se eu não sei o que fazer com isso, realmente procurar me informar, onde é que eu posso buscar informação sobre isso, qual é o melhor lugar para eu indicar para essa criança, esse adolescente ser atendido, né? Bom, quando você percebeu uma situação dessa de abuso e de sofrimento de uma criança, existe do governo o Disque 100, né? Que isso é para violação de direitos tanto da criança quanto do idoso, de pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, e direcionar ao Conselho Tutelar da sua cidade para fazer uma investigação. Para me falar sobre os canais de denúncia para o Conselho Tutelar, eu gosto de citar o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é o direito da família, dever da família, da sociedade, da comunidade geral, ou seja, de todos. Ou seja, se você souber de uma violação ou desconfiar de uma violação de direito na sua vizinhança ou na sua rua, você tem o dever de comunicar ao Conselho Tutelar através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Ele fica em Brasília, mas automaticamente é disparado um e-mail para o Conselho Tutelar ou pelo telefone do Conselho Tutelar aqui da cidade, 3471-6220, e ainda até pessoalmente, se for o caso, na sede do nosso conselho. Não é fácil ser pai e mãe, né? E a gente, principalmente ser mãe. E enquanto sociedade a gente espera que a mulher tenha nascido pronta para ser mãe e para dar conta sozinha de todo o cuidado, né? Então a gente precisa pensar enquanto sociedade em estratégias para apoiar as pessoas, as famílias que querem receber um novo membro, né? Que não é só a gente oferecer a alimentação, isso é fundamental, é claro, ter cuidado, mas a proteção. Enquanto rede de proteção, a gente precisa se ater ao protocolo municipal. Bom, o que diz o protocolo municipal? Uma vez identificada a situação de violência ou revelada pela criança, o profissional escolhido deve se atentar ao que a criança está revelando, aos sinais que a criança apresentou e fazer os encaminhamentos previstos no protocolo, né? Que é a comunicação ao Conselho Tutelar, encaminhamento para outros serviços da rede. Então, o equipamento de referência para acompanhamento das situações de violência no município é o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Então, todos os outros serviços que identificam situação de violência
para além da comunicação ao Conselho Tutelar, deve fazer o encaminhamento para o CREAS, para acompanhamento e superação da situação. Por isso que a gente está construindo também no município essa política pública que tem a ver com a erradicação do trabalho infantil e todos o protocolo de atendimento de criança e adolescente do município. A gente realmente, como política pública de criança e adolescente, a gente realmente está bastante avançado, né? E determinar o fluxo de atendimento, porque a gente precisa saber, não é suficiente identificar, compreende? Então, por exemplo, do lugar onde eu falo, de onde eu atuo, eu não sou porta de entrada. Né? As pessoas não chegam na vigilância levando uma criança, identificando alguma violência. Né? Então, por exemplo, o que é crueldade, o que é opressão? É preciso que os profissionais compreendam o significado disso, porque pode ser muito naturalizado para eles mesmos. Necessária uma mudança de cultura. É que, como eu falei, a gente vive uma cultura de repressão, né? De que educação a partir da palmada, da violência. Então a gente precisa investir em educação. Educação para criança, educação para adultos. Investir em ações, em programas que possibilitem, né, que a sociedade em geral enxergue novas possibilidades de educação. E a gente tem a tendência de achar que o cuidado, a responsabilidade é só e é exclusivamente da família. E a gente precisa entender que é necessário que todo mundo se envolva, todo mundo se sinta responsável por todas as crianças e adolescentes. Todos os adultos se sintam responsáveis, né, pela proteção de crianças e adolescentes. E a proteção não contra a violência física, é a proteção para o seu desenvolvimento pleno. Né? Eu costumo dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um projeto de nação. Quando a gente pensa na criança e no adolescente como sujeitos de direitos, né? Como um ser hoje, que está em pleno desenvolvimento, que necessita do apoio, da intervenção do Estado, da sociedade, da família para possibilitar esse desenvolvimento, a gente está pensando sim no futuro da nação, né? Não só na criança adulta, mas um projeto de nação mesmo para mim. Proteger crianças e adolescentes hoje é um projeto de nação para o futuro. Então, pensar que as violências elas atingem todas as faixas etárias e lembrando que criança e adolescente eles são prioridade da prioridade, né? E que, portanto, o nosso olhar para essa política pública deve ser assim, numa potência máxima, sabe? De atenção, de cuidado e de serviço para atender, não é? Porque não é suficiente identificar os tipos de violência, não é suficiente. Então, nós precisamos ter espaços onde crianças e adolescentes se sintam seguros e confortáveis de buscarem os serviços, sejam eles quais forem, né? Mas nesse caso das violências, onde a atenção à saúde é urgente, não é? Especialmente se a gente pensar uma criança ou adolescente que sofreu uma violência sexual, é a saúde o primeiro lugar que a gente, né, vai atuar em todos os sentidos, né? E é importante que esses espaços, que a gente construa espaços, sabe? Que os espaços que nós temos, eles podem ser qualificados, não é? E quando a gente tiver esse olhar, que crianças e adolescentes são prioridade da prioridade e que nós precisamos mesmo, considerando os números de violência que nós temos nessa faixa etária, ter serviços de atenção específicos. Eu gostaria que os lares, né,
fossem repletos de atenção com a criança e o adolescente, cheios de afeto, cheios de carinho, que os pais e os familiares observassem o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos, de seus adolescentes, para que eles sejam protegidos de uma forma global dentro da família e que as instituições públicas, políticas do país também façam parte, que aumente essa rede de cuidado e de proteção para essa faixa etária, que serão os futuros governantes desse país. Agora, uma opinião minha bem pessoal e bem romântica, né? Eu acho que a instituição família está acabando no nosso país. Vou falar do Brasil porque é onde eu vivo, né? Nós vivemos num momento odiento, num clima de guerra, onde ninguém suporta mais ninguém, onde ninguém aceita mais ninguém. Haja vista a pandemia. Nós, por todas as dificuldades que a gente sabe que o nosso povo passou, que está passando, mas era um momento que eles estavam dentro de casa, ou seja, entre família, que deveria ter a paz, foi o momento que mais teve agressão. As pessoas literalmente se mataram, se agrediram. Então, sendo assim, é importante que nós que a gente traga isso para discussão, mas para uma discussão de não culpabilização, mas assim, de responsabilização. Qual é a nossa responsabilidade, não é? Qual é a nossa responsabilidade? Conscientizar sobre isso, o que é que a gente naturaliza, não é? E que às vezes é muito mais cômodo a gente compreender que assim, não é assim mesmo, assim eu não preciso mexer muito nisso, não é? Em todos os âmbitos. Então é importante que, de onde eu falo, especialmente trazendo os números e a reflexão e a leitura desses números, né? Especialmente aqui no município, mas para propor mesmo, né? Para que serve isso? Esses números dizem o que para nós? Se a gente compreender que isso não é importante, que esses números não são importantes, nós não vamos mudar essa realidade. Né? É só trazendo a luz mesmo, colocando luz no que realmente a gente tem, né? Nesse perfil da violência no município, especialmente aqui tratando de crianças e adolescentes, e que futuro a gente quer, né? Que adultos nós queremos, não é? Para mim, Alcimara, não tem tempo mais, eu não tenho mais tempo de esperar que o governo se organize, que cada vez que muda uma gestão municipal se organize. Eu já não vejo mais esse tempo, é agora. A gente tem pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas na luta há muitos anos, né? E aí toda vez que tem alguma mudança em qualquer nível de governo, a gente tem que retroceder e recomeçar. Isso é um prejuízo enorme. Por isso que a gente tem que pensar em política pública continuada e não em programas de governo, em programas para aquele momento pontual. Está posto, é legislação, é política pública e isso tem que ser de forma continuada. A criança e adolescente não pode mais esperar, né? É sofrível quando a gente identifica que tem algumas situações a gente poderia ter cessado o sofrimento e aí precisa criar programas, pensar em estratégias, articular órgãos enquanto a criança está sofrendo. Então, assim, eu, Alcimara, adulta, eu não tenho mais tempo para esperar. E eu imagino que as crianças também não têm mais tempo para esperar. Que futuro a gente quer, né? Que adultos nós queremos, não é? I could have